Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre coach e vou explicar para você por que você deve escolher um, tá? Principalmente na área de programação e também para outros problemas do dia a dia aí da sua atividade. Então você deve escolher um coach ou mais de um se você preferir, mas você não pode deixar de ter um, tá? Então eu trago o primeiro coach aqui, ele mesmo, né? Alguns de vocês já podem ter tentado imaginar, né, quem seria o coach. Não é uma pessoa, no caso aqui, o primeiro coach é o ChatGPT. Provavelmente você já ouviu falar dele, né, ele surgiu aí no final de 2022. Muita gente provavelmente já testou, outras pessoas provavelmente só ouviram falar, não chegaram a testar. Eu uso o ChatGPT como meu coach desde o início do lançamento, uso no meu dia a dia, nas minhas tarefas. A gente pode usar ele para muitas coisas, tá? Essas inteligências artificiais que surgiram, elas têm bastante poder para nos passar informação de forma resumida, uma vez que quando a gente pesquisa algo no Google, por exemplo, como era tradicionalmente feito, a gente obtém muitas respostas em diversos sites e isso dificulta muito a gente conseguir achar aquilo que a gente quer. O uso de chats com inteligência artificial, como é o caso do ChatGPT e outros, a gente consegue ter um ganho significativo na nossa produtividade, tá? Além do ChatGPT, a gente tem outros modelos de inteligência artificial no formato de chat. Um deles é o Microsoft Copilot, né, que provavelmente aí no teu Windows, para quem usa, deve ter um símbolo no rodapé, na parte inferior do teu vídeo. É um símbolo parecido com esse, onde a gente consegue fazer o uso gratuito dessa ferramenta. Outro também que a maioria das pessoas devem ter ouvido falar, que é o Gemini, ou Gemini, do Google. Ele também tem a mesma função dos demais chats, que é responder a perguntas dos usuários e fazer alguns trabalhos, tá? Eu escolhi o meu, dentre esses três. Provavelmente existam outros, porém esses são os mais conhecidos, de empresas maiores. Muita inteligência artificial que a gente vê por aí deriva dessas inteligências principais, digamos assim, né? Muita startup, por exemplo, elas surgem e no motor principal delas, elas usam inteligência artificial dessas empresas maiores. Então, é muito difícil alguma startup, alguma empresa que não sejam essas gigantes de tecnologia conseguir desenvolver do zero uma aplicação de inteligência artificial no nível do Copilot, do Gemini e do ChatGPT. Então, a maioria das pessoas, as empresas, elas utilizam esses sistemas de inteligência artificial por trás, tá? Voltando a falar do ChatGPT, eu defini ele como o meu coach. Então, a gente pode conversar com ele sobre várias coisas, né? Todo mundo, ou grande parte das pessoas, gostam de falar com outras pessoas que são inteligentes. Eu, pelo menos, sou assim. Se tem alguém inteligente perto de mim, ao meu redor, ou no meu convívio, eu procuro absorver conhecimento dessa pessoa. Então, a gente tem um coach muito inteligente do nosso lado, né, disposto a nos ajudar, e a gente tem que usar ele da melhor maneira, tá? Tentar extrair o máximo de informação que a gente puder, para a gente poder crescer, se desenvolver e melhorar o nosso desempenho. Aqui, em específico, a gente está falando de análise de dados, de automação, de programação. Então, a partir dos próximos vídeos, a maioria das coisas que a gente for aprender, a gente vai usar o ChatGPT, tá, para nos auxiliar. Então, para quem nunca teve contato com qualquer tipo de chat, o Copilot, Gemini ou o próprio ChatGPT, pode começar tendo esse primeiro contato, iniciando com uma conversa qualquer, falando sobre qualquer assunto. E à medida que você vai interagindo com essa ferramenta, você vai
vendo qual é a que te traz respostas mais significativas, né, para o teu trabalho, para aquilo que tu tem intenção, né, e depois definir qual vai ser a ferramenta que você vai mais usar no teu dia a dia. Lembrando que quando a gente fala de usar qualquer tipo de inteligência artificial ou qualquer tipo de chat, como os três que eu citei, a gente vai usar essa ferramenta com o objetivo unicamente de resolver problema de negócio. Ele vai ser mais uma ferramenta que, em conjunto com outras ferramentas que eu vou aprender, vão me ajudar a resolver problema de negócio. Tá? Eu não quero ser especialista em chat GPT, eu não quero desenvolver um chat GPT, eu não quero concorrer, né, com essas empresas, não quero criar startup, eu não quero fazer nada. Eu quero usar a ferramenta, o chat GPT é uma ferramenta que vai me ajudar a resolver problema de negócio no meu dia a dia. Tá? Então a gente tem que lembrar sempre disso. E nos próximos vídeos, como eu comentei, a gente vai usar bastante o ChatGPT, principalmente para os passos iniciais da programação, né, alguma automação que a gente quer fazer. A gente pode começar a perguntar para o ChatGPT como é que a gente faz tal coisa, tá? Mas isso, como eu comentei, é uma ferramenta. A gente não pode usar as respostas como uma verdade absoluta, tá? Então a gente tem que ter conhecimento mínimo daquilo que a gente está fazendo para a gente poder validar essas respostas, tá? Jamais tome as respostas de qualquer inteligência artificial como verdade absoluta. Então a gente aprende conceito básico de programação, por exemplo, justamente para a gente poder fazer correções dentro de um código, por exemplo, que eu pergunto para o ChatGPT como é que se faz. Ele vai me trazer a resposta, eu tenho que ter aquela noção básica para mim poder fazer as adaptações que eu preciso. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega até o ChatGPT e mais ou menos como ele funciona. A gente entra no Google e pode digitar ChatGPT. A empresa que criou o ChatGPT é a empresa OpenAI, ou OpenAI. Então a gente pode clicar aqui, a openai.com. Então aqui é o ChatGPT, a gente já está no site da OpenAI. Para a gente iniciar, a gente clica no botão Start Now, né, comece agora. A gente já está, então, no ChatGPT. Tá? Aqui ele agradece por experimentar o ChatGPT e tal, pede para criar a conta. No início, o ChatGPT, para a gente conseguir usar, a gente tinha que ter uma conta. Hoje a gente não precisa mais. Né? Existe a conta grátis e a conta paga. Então a gente pode permanecer desconectado. A gente também consegue fazer consulta. Qual a diferença de estar conectado numa conta e estar desconectado? Os chats que a gente vai gerando, né, as perguntas e as respostas que vão sendo dadas pelo ChatGPT, ele vai ficar gravado na tua conta se você estiver conectado. Se você não estiver conectado, então ele não vai ter esse histórico de conversas, né, caso a gente queira voltar e pesquisar alguma coisa que a gente já tenha conversado. Então, só para vocês entenderem o poder do ChatGPT, eu estou na versão aqui grátis, na versão mais básica do ChatGPT, a gente pode fazer uma simples pergunta para ele em relação à programação, como, por exemplo, como importar uma planilha de Excel, vamos dar um zoom aqui, usando Python. Então a gente faz essa simples pergunta, clica aqui na setinha para cima, então ele vai dar a resposta para a gente, né? Para importar uma planilha de Excel usando Python, você pode usar várias bibliotecas. Vamos diminuir aqui. Sendo as mais populares, o Pandas e o OpenPyXL. Lembra do Pandas que a gente já falou nos conceitos básicos da programação? Então, aqui ele diz, vou mostrar como fazer isso usando o Pandas, que é uma das bibliotecas mais recomendadas para manipulação de dados e análise, que foi aquilo que a gente já falou do Pandas, né? Então ele vai dando toda a explicação aqui de como fazer, né? Ele fala aqui para instalar essa biblioteca e ele ensina aqui como é que a gente faz a instalação da biblioteca. Né? Então, tu faz o pip install pandas, que foi aquilo que a gente também já comentou, né? E ele continua.
passo 2, importar a planilha. Então, ele passa para a gente aqui o código para a gente fazer a importação da planilha. Então, eu tenho o import pandas, né? Depois ele diz aqui para a gente escrever ASPD, né? O que está fazendo aqui? Ele está importando a biblioteca pandas, e esse as é simplesmente para a gente dar um apelido para o pandas. Quando eu for usar o pandas no meu código, eu não vou precisar escrever a palavra pandas, eu só vou escrever PD, que ele já vai entender que é o que eu estou me referindo ao pandas, né? Então ele vem aqui, ó, em Python, quando a gente coloca o jogo da velha, significa que é um comentário. Então, eu tenho o comentário dizendo, né, substitua o caminho, esse caminho aqui, pelo caminho real do seu arquivo. Então, aqui a gente tem uma variável, que é o caminho do arquivo, onde vai ficar gravado o meu arquivo em Excel, que está em algum lugar do meu computador. E ele já diz para a gente, substitua o caminho para arquivo.xlsx pelo caminho real do seu arquivo. Então, ele já está me ensinando o que fazer passo a passo. Para ler a planilha, ele diz, se tiver várias planilhas, você pode usar simplesmente o argumento sheetName para especificar. Vamos voltar aqui, que tem uma mensagem atrapalhando a gente. Onde a gente parou? Aqui. Se tiver várias planilhas, você pode usar o argumento sheetName para especificar qual planilha deseja importar. Quando ele fala planilha, ele está falando de aba aqui, tá? Então, o sheetName é para dizer qual aba a gente deseja importar. E depois, o que é feito? Ele grava dentro de outra variável, tá? Então, a gente tem um nome aqui, sem aspas, é uma variável. Ele faz a leitura do arquivo através desse comando, né, que é o PD, que significa pandas, .read Excel, então é um comando para mim ler a minha planilha. Vou abrir o meu parêntese e vou colocar caminho do arquivo. Por que caminho do arquivo está sem aspas? Justamente porque ele é essa variável. E dentro dela eu já gravei aqui o caminho do meu arquivo, já gravei os dados do meu arquivo aqui dentro. Então eu coloco o caminho do arquivo, coloco vírgula, sheetName igual e coloco o nome da aba que eu quero fazer essa importação. Tá? Então essa é a expressão que eu vou usar para carregar uma planilha de Excel dentro dessa variável. Depois eu vou dar o print e vai me aparecer os dados na tela. Tá? Então essa é a maneira que a gente carrega uma planilha. Esse DF aqui significa dataset. Então se acostuma com esse termo, né, de DF ou dataset. Dataset é um conjunto de dados. Então nesse comando o Python ele pede para printar na tela o cabeçalho. Esse head é de cabeçalho. Então, df.head, abre parênteses e fecha, esse comando significa o quê? Printa o cabeçalho do meu conjunto de dados. Por padrão, esse df.head, ele vai printar as primeiras 5 linhas do nosso conjunto de dados. Tá? Então, depois ele vem dando toda a explicação aqui dos parâmetros, né? Caminho do arquivo, o que é, sheetName, o que é. Depois ele ensina ainda como a gente fazer, né, para ler várias planilhas, né? Caso você queira ler todas, então você coloca o sheetName como none aqui, que significa vazio, né? Então ele lê todas as planilhas do conjunto de dados, tá, que você tiver. Lê todas as abas, no caso, né, da tua planilha. Então, pessoal, percebe, depois ele vai. Eu podia ter pedido aqui para ele resumir, né? Mas ele continua aqui dando um monte de explicação, né, ensinando a fazer coisas até além do que eu pedi. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado também. Quando a gente pedir para o ChatGPT, tentar pedir para ele resumir alguma coisa assim, senão ele vai falando além do que a gente está pedindo. Tá? Então, pessoal, era isso, tá? Eu queria mostrar para vocês. Escolha o seu coach. Esse é um coach que ajuda muito no nosso dia a dia. Quem já está usando o ChatGPT já está dando um salto aí no seu desempenho, né? Claro que depende muito da cabeça ali do gestor, da mentalidade da empresa de estar já trabalhando com esse nível de informação, e depende também da maturidade de quem está usando, porque a gente tem que ter muito cuidado com questão de sigilo dos dados da empresa, tá? O que a gente passa para o ChatGPT, mas para fazer perguntas, coisas que não são sigilosas, né, a gente pode usar, né, a empresa tem que amadurecer para poder trabalhar com esse tipo de informação,
para a gente poder ter um ganho no nosso desempenho, aí nas nossas atividades e também no nosso aprendizado. Tá bom? Era isso. Um abraço. Até mais.